Olá, crianças! Vamos fazer as atividades de português dessa semana. Nós vamos utilizar o livro Apis de Língua Portuguesa e fazer as atividades das páginas 48, 49, 50, 54 e 55. Iniciando pela página 48, nós vamos falar sobre sílabas. Leia e cante. Nós vamos ler o poeminha sobre o seu Joaquim. Seu Joaquim, quim, olhou para mim, pediu uma sopa, papá, e o pudim, din. Em quantos pedaços ou impulsos da voz é falada a palavra Joaquim? O impulso da voz é a sílaba. Então, nós temos aqui, ó, seu Joaquim, quim. Nós temos 3 impulsos, 3 sílabas repetidas. Um aqui no nome dele, Joaquim, e mais 2 outras aqui no quim. Então, quantas sílabas, quantos impulsos de voz nós temos? 3, que é um aqui no Joaquim e aqui o quim. Pinte no nome do seu Joaquim o pedaço, isto é, a sílaba que se repete no verso. Então, aqui onde está escrito seu Joaquim, quim, a sílaba quim, ela vem aqui do Joaquim. Então, nós vamos pintar a sílaba que se repete, que é o quim. Letra C. Pinte em cada verso da quadrinha as sílabas que se repetem. Complete a brincadeira escrevendo a última sílaba de cada verso para que ela se repita. Então, nós vamos fazer igual aqui em cima no seu Joaquim, só que aqui embaixo no poeminha lá vem seu Juca. Nós vamos repetir sempre a última sílaba. Lá vem seu Juca, de perna torta, tá. Dançando a valsa, sa, com a maricota, tá. Preencham aqui as 2 sílabas que se repetem da palavra valsa e da palavra maricota. Página 49. Escreva cada sílaba das palavras em um quadradinho. Então, nós vamos separar as sílabas das palavras Juca e maricota e colocar aqui dentro dos quadradinhos. Primeiro, Juca, 2 sílabas, Juca. E depois vocês vão fazer de maricota. Número 4. Junte as sílabas escritas no saco de feijão para formar as palavras. Escreva as palavras aqui. Então, aqui nesse saco de feijão, nós temos várias sílabas e nós vamos juntar essas sílabas para poder fazer aqui dentro várias palavras. Então, vocês podem formar pipa, juntando o pi com o pá, vida, o vi com o dá. Vocês podem formar diversas palavrinhas, é só ir juntando uma sílaba com a outra. Façam várias palavrinhas aqui. Memória em jogo. Leia, pratique e memorize o texto. Tuba. Cabe tudo numa tuba. Cabe um gato, cabe um sino, um sapato e um menino. Lá na página 245 tem uma sugestão de atividade sobre esse texto. Vocês podem fazer. Na página 50, nós temos um jogo dos 7 erros que vocês vão comparar. Vocês vão comparar a figura aqui de cima, número 1, com a figura número 2 e vão localizar o que tem de erro, o que tem de diferente. Por exemplo, se nós olharmos aqui, logo no começo, nós vemos que nessa imagem de cima, em cima desse quadradinho roxo, nós temos um galo. E aqui embaixo, nós já não temos, ó, em cima do quadradinho roxo, não tem nenhum galo. Então, já é um erro da imagem. Vocês vão colocar um X. Encontrem os 7 erros. Agora, nós vamos falar um pouco sobre texto informativo, na página 54. Quando um assunto nos interessa, é comum buscarmos mais informações sobre ele. Para isso, podemos consultar materiais impressos e digitais,
como jornais, revistas, dicionários, sites e etc. Você gosta de estudar animais? Leia o título do texto a seguir para saber qual é o animal apresentado nele. Depois, leia o texto para descobrir algumas informações. Então, vamos lá. Leitura do texto informativo. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Interpretação do texto. Qual a informação sobre o crocodilo que você achou mais interessante? Essa é uma resposta pessoal. Você lendo esse texto aqui, o que você achou mais interessante? Qual a informação que você achou mais legal? Ah, eu achei legal que as mães crocodilos levam os filhotinhos na boca. Ah, vocês vão colocar o que vocês acharam mais legal aqui na pergunta 1. Número 2. Circule do texto a palavra mães. Quantas vezes essa palavra aparece? Então, nós temos uma vez aqui no título e uma outra vez no texto. Então, essa palavra aparece 2 vezes. Número 3, página 55. Onde ficam os ovos do crocodilo? Marque com um X. Então, aqui no texto está falando onde que esses ovos de crocodilo ficam. Na boca da mamãe, no rio ou no ninho? Os ovos, eles ficam no ninho. Então, vamos colocar um X aqui. Número 4. Ligue as fotografias dos animais ao que cada um faz. Quem é que grita? É a mamãe crocodilo ou o filhote de crocodilo? Quem é que leva os filhotes para o rio? É a mamãe crocodilo ou o filhote de crocodilo? E quem é que abre o ninho? É a mãe crocodilo ou o filhote de crocodilo? Observem aqui no texto, desculpe, e faça a ligação, ó. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, então a gente já sabe que quem grita são os filhotes, então nós vamos ligar. As mães abrem o ninho, então quem abre o ninho são as mães. E os ajudam a sair do ovo. Depois levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Então, quem leva é a mãe também. Número 5. De acordo com o texto, por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Por que eles são boas mães? O que vocês acharam? Escrevam aqui a resposta. Número 6. Marque um X na resposta correta. A intenção desse texto, qual é a intenção desse texto aqui dos crocodilos? É fazer a gente se divertir, dar risada? É nos informar sobre um pouco da vida dos crocodilos? Ou é nos emocionar, fazer a gente chorar? Se esse é um texto informativo, ele está trazendo informações, curiosidades, então o intuito dele é informar. Coloquem um X aqui na palavrinha informar. Hora de organizar o que estudamos. Leiam o esquema a seguir com a professora. Texto informativo. O que é um texto informativo? É um texto que traz informações e dados sobre um assunto. Crianças, essas foram as atividades de português dessa semana. Terminando, basta enviar uma foto para a professora.